Atenção, atenção, os comunistas atacam mais uma vez e colocam medo nos Estados Unidos. Os chineses lançaram uma inteligência artificial mais eficiente e mais barata do que as inteligências artificiais das Big Techs americanas. O nome dessa inteligência artificial chinesa é DeepSeek e o lançamento dela está abalando o xadrez geopolítico. Para começar, ela está liderando os downloads no iPhone, mas isso é o de menos. A grande questão é essa aqui, o lançamento da DeepSeek fez com que as empresas de tecnologia americana perdessem $1 trilhão. Dá uma olhada nisso aqui. A Nvidia, líder mundial do mercado de chips, perdeu $465 bilhões. E outras empresas gigantes como a Microsoft, a Meta e a Alphabet, dona do Google, também perderam muito dinheiro. A grande revolução dessa nova inteligência artificial chinesa é que ela foi treinada com chips gastando aí menos de $6 milhões. Parece muito, mas as inteligências artificiais das Big Techs americanas gastam aí $100 milhões para treinar as suas. Bom, para quem tem medo do comunismo, eu só tenho a lamentar. A China vai superar os Estados Unidos mais uma vez. Chat de inteligência artificial da China está apavorando empresas nos Estados Unidos. O DeepSeek é o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos no setor de inteligência artificial. Os especialistas dizem que esse sistema é mais eficiente e mais barato de manter do que os demais, como o ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT custa $15 para cada 1 milhão de perguntas. Já o DeepSeek custa apenas 50 centavos de dólar. O lançamento do DeepSeek fez as ações de empresas estadunidenses do setor despencarem mais de 12%. Os chineses estão arrebentando. Só para testar, eu entrei no site, não baixei o aplicativo. Escrevi em inglês perguntando se falava em português. Sim, a gente pode escrever em português que o DeepSeek entende. Fiz uma pergunta que o ChatGPT errou mais de meia dúzia de vezes e insistia em inventar outra resposta errada. A inteligência artificial do WhatsApp também fez a mesma coisa, diversas respostas erradas, e cada vez que eu repetia a pergunta vinha uma resposta errada e diferente da anterior. No DeepSeek a resposta veio certa de primeira. O Rio Paraibuna de São Paulo nasce em Cunha. Então fica a dica aí de uma nova inteligência artificial para a gente usar, que além de boa, é operacionalmente mais barata e de graça. E não completou nem uma semana sentado no trono dos Estados Unidos e Donald Trump e Musk colocaram o mundo inteiro no colo da China. Pois é, enquanto os dois semi-albinos estavam preocupados em perseguir latinos e árabes porque eles são os brancos, raças superiores, a China estava lá quietinha, trabalhando, e olha o que presentão ela deu para o mundo. Uma IA, uma inteligência artificial muito mais eficiente, muito mais barata, que demanda muito menos energia e que praticamente enterrou todos os sonhos do Donald Trump de reacender o Império Americano, que vai ficar a reboque da China também nisso. Pois é, já não tinha condição de competir com a indústria de transformação com a China, agora não tem condição de competir em tecnologia, também não tem condição de competir com a China e com a Rússia na área militar, em tecnologia militar, já que tanto China quanto Rússia detêm a tecnologia do míssil hipersônico e também das armas nucleares, coisa que os Estados Unidos não têm, ou seja, vai ter que colocar a viola dentro do saco, até porque depois desse apavoro, essa falta de respeito que o Trump teve com os países do sul global, mandando os imigrantes de volta como se estivessem navios de escravos, acorrentados, açoitando as pessoas, humilhando, ameaçando impor tarifas e mais tarifas para quebrar as economias, ele só acelerou um processo que já vinha andando junto aos BRICS, que é a transferência de todo mundo do sul global, parar de negociar com os Estados Unidos. Ele não quer transformar os Estados Unidos numa ilha que é autossuficiente, então se resolvam sozinhos. Vamos parar, não vamos vender mais para vocês, nós vendemos para o resto do mundo, nós não precisamos de vocês, não precisamos desse dólar que todo ano o mundo deixa lá $1 trilhão para sustentar as incompetências dos sucessivos governos americanos deficitários, que há muito tempo não fecham as contas, mas ficam aí querendo patrulhar os países, como fazem aqui no Brasil, exigindo superávites e superávites para que o Brasil não possa fazer com que o dinheiro dos impostos chegue integralmente em serviço para as pessoas. Pois é, a casa caiu mais rápido do que se imaginava e agora eles não sabem muito o que vão fazer. Vão ficar botando arminha para tudo quanto é lado, ameaçando as pessoas? Pois é, o revólver inclusive está sem bala para ir para cima de China, da China que inclusive é a maior detentora da dívida pública dos Estados Unidos. Se tentar mexer a China, tirar o dinheiro que está aí dentro, quebra. Se os árabes tirarem o dinheiro que está aí nos Estados Unidos, não sobra nem o pó da rabiola. Portanto, seu Trump, mas conseguiu afundar os Estados Unidos mais rápido do que a gente imaginava. Você que vendeu o Make America Great Again, está tendo que engolir a China Great Again, ou seja, tem uma nova potência que você acelerou o processo
para superar os Estados Unidos, que é a China. Pois é, e que tem agido de modo muito mais inteligente, porque tem uma sabedoria milenar, ou seja, uma potência que já foi potência do mundo várias outras oportunidades e sabe esperar e maturar. Portanto, a sua propaganda, como foi feita na época lá da União Soviética, para desmontar os sistemas socialistas, não vai funcionar com a mesma facilidade aí na China, que inclusive, ao contrário do Brasil, assim como a Rússia, se preveniu e tem suas redes sociais próprias, inclusive muito mais eficientes que as redes sociais norte-americanas. Portanto, seu Trump, não adianta querer invadir, fazer ataque hacker aí, quando supostamente já fizeram aí contra o DeepSeek, não sei quem fez, mas provavelmente é quem está perdendo muito dinheiro. Mas não adianta, o mundo não anda de marcha ré, o mundo avança. E a China, com o seu socialismo de mercado, que vai avançando para um mundo onde as pessoas, onde haja uma distribuição de renda melhor, onde haja muito mais possibilidade de todos viverem uma vida melhor, vai seguir como padrão, enquanto você e a sua laia, que empobreceram os Estados Unidos, transformaram um país numa terra de gente ignorante e ressentida, vai afundar cada vez mais. E ninguém vai estender a mão, porque você fez questão de cuspir na cara do mundo inteiro, cospe na cara da Europa, cospe na cara do Brasil, cospe na cara da América Latina, e não vai achar agora alguém que se preocupe com você, senão esses cães vira-latas que tem em todos os países no padrão aí dos bolsonaristas aqui. Pois é, seu Trump, caiu do cavalo e vai ter que engolir a seco, que a China engoliu vocês até na área da tecnologia. Não sobrou nada para vocês se não irem a reboque da China. E, portanto, eu acho melhor você rever a sua língua e suas táticas destrutivas em relação à América Latina, senão vai perder todos esses mercados. E aí vai provar o gosto amargo que vocês fizeram muitos países como Cuba, Venezuela e tantos outros experimentarem ao longo dos tempos, dessas últimas décadas, os embargos, isolado, ninguém quer comprar de vocês, ninguém quer negociar com vocês, ninguém vai querer transacionar com dólares. Aliás, os seus ataques à Colômbia, Brasil, México, só estão servindo para acelerar no mundo a ideia de que nós temos que ter uma moeda alternativa via os BRICS. Portanto, há males que vêm para bem. Você, esse ser vil que não olha para as pessoas, que não respeita ninguém, que acha que as pessoas que têm um pensamento diferente, uma cor diferente, uma língua diferente das suas são inferiores, vai cair do cavalo e você será o principal responsável por afundar o Império Americano. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esqueça de deixar seu like, salva o vídeo e vamos acompanhar passo a passo o fim desse império que, como todo império, quer oprimir os outros países para sustentar suas extravagâncias, abusos. Chega dessa nação dos bilionários que só serviram para oprimir todo mundo e destruir o nosso planeta. O mundo precisa de uma nova ordem e os Estados Unidos tá virando carta fora do baralho. Pessoal, é guerra. Disso que pode estar acontecendo entre o presidente Donald Trump e o presidente da Colômbia, Eduardo Petro. Isso já mostra antecedentes do que pode vir a acontecer no nosso país. Com isso, Eduardo Bananinha soltou até um vídeo hoje falando que os Estados Unidos são imperialistas, que eles acabam com a soberania dos países. Não, e com isso o Bananinha comemorou, cara. Ó, Estados Unidos nem precisa colocar a CIA aqui no Brasil, porque o Bananinha é o melhor agente que os Estados Unidos pode ter aqui no Brasil. Pessoal, o Eduardo Bolsonaro, né, com a esperança dessas sanções sobre a Colômbia, ele quer as mesmas sanções para o nosso país. Ele torce por isso, porque quanto pior o nosso país, melhor para eles. A mesma coisa eu me lembro que ele fez com a Argentina, com o Milei, né, para cortar relações com o Brasil. Entretanto, que o Milei precisa mais do Brasil do que o Brasil do Milei. Inclusive, nós exportamos gás, né, exportamos outros produtos para lá. Mas eu vou rodar o vídeo dele, porque na realidade esse cara é um traidor. Olha o que ele fala, fica ligado aí. O Trump acaba de mostrar que ele não tá para brincadeiras. Uma resposta do Trump agora taxou em 25% todos os produtos vindos da Colômbia. Cancelou o visto do presidente, dos seus familiares e todos do governo. E disse que se continuar com essa gracinha, semana que vem será mais 50% de tarifa em cima dos produtos colombianos. Como a Colômbia, né, tem uma parceria comercial muito próxima dos Estados Unidos, certamente eles vão sofrer muito, ou vão ter que botar o galho dentro e mudar a sua conduta. Isso aí tem tudo a ver com o vídeo que eu acabei de gravar, só estou legendando em inglês, porque o impacto disso na perseguição de Alexandre de Moraes, certamente guarda muita relação. Daqui a pouquinho eu solto. Percebe, né, que o Eduardo Bolsonaro está em êxtase, né, vendo o Trump chutar a cara de todo mundo, principalmente dos sul-americanos, porque ele acha o seguinte, que isso vai melhorar a situação dele lá com o Alexandre de Moraes, fazendo essas ameaças aí, tá? Mas aqui, nosso país é soberano, nós temos lei. E isso não vai acontecer, tá, ô Dudu Bananinha? Fica aí, ó, na terra plana, pensando alto. Esse cara aí, ele briga contra o Brasil, ele é contra a nossa economia, ele é contra o nosso povo. Ele deveria ir embora para os Estados Unidos, né, para ver se eles aceitam ele lá. Porque ele é latino. Ele pode ter o sobrenome alemão, italiano,
Seja lá o que for, mas ele não é a supremacia branca. Pode ser branco, mas não faz parte da supremacia branca lá de fora. Tamo junto. Não existe coincidência nas relações internacionais. Dito isso, Lula e Putin tiveram um papinho no telefone hoje. Justamente um dia depois da confusão entre o Trump e o Petro. Antes de tudo, eu quero falar um negócio. Eu sei que você viu muita gente na internet dizendo que o Lula e o Putin estavam com uma relação, que o Brasil tá mal no BRICS. Esquece isso, que é tudo falácia. Porque, infelizmente, algumas pessoas, para tentar impor as suas visões, muitas vezes anti-governo, anti algumas figuras políticas, acabam criando fake news de geopolítica. Isso é muito comum. E é mole emplacar uma fake news de geopolítica porque as pessoas não ficam atentas a isso. Nem tem como, né, gente? As pessoas têm mais o que fazer. Mas voltando ao telefone do Putin e do presidente Lula, o telefone tinha uma base. Lula demonstrou uma preocupação muito grande com a atenção internacional. E o governo brasileiro liberou o que foi essa conversa. A conversa foi o seguinte, foi por volta de 10h30 da manhã do dia de hoje, 27 de janeiro. O tema principal era discutir a agenda bilateral mesmo, Brasil e Rússia. E botaram assim, Lula expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção pela paz. Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz lançados pelo Brasil e pela China na ONU em setembro passado. Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema Ucrânia e Rússia. E que é interessante, porque essa semana o Zelensky meteu um papinho dizendo que o Brasil não tem importância nenhuma na discussão pelo fim da guerra da Ucrânia e da Rússia. Não é o que está dizendo um dos envolvidos, que é o Putin. Continuando. E aí continua, o presidente russo cumprimentou o Brasil pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome, que foi uma das bandeiras do G20, tá, gente? E a pobreza, e durante a presidência brasileira do G20. Recordando que a Rússia foi um dos primeiros países a aderir a essa iniciativa. Sugeriu ainda a retomada da comissão bilateral de alto nível entre os dois países. Ou seja, sabe aquela galera que fala assim, a Rússia não tem relação com o Brasil, a Rússia e o Brasil estão muito ruins, esquece, para de seguir, para de prestar atenção. É mentira. É gente que não gosta do governo e tá criando factoide. É tipo fofoca, sabe? Aquele cara que solta fofoca, que a gente conhece, que vê em mais outros países. É tipo isso, tá? Ao contrário, Putin quer que volte a ter a comissão bilateral para ser discutida entre Brasil e Rússia as questões de nova ordem global. Mas vou continuar. Putin expressou apoio à presidência brasileira do BRICS. Esse ano, 2025, o BRICS tem a presidência do Brasil. Inclusive, a cúpula do BRICS vai ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Indicou a disposição de seguir trabalhando no avanço das iniciativas em favor da facilitação do comércio e dos investimentos entre os membros de outras áreas. Ambos saudaram o ingresso da Indonésia como membro pleno no BRICS. A Indonésia entrou esse ano como membro pleno, ou seja, ela faz parte ali daquela cúpula lá do BRICS, junto com o Brasil, Rússia, Irã, entre outros países. Aí, o Putin convidou o presidente Lula para a comemoração dos 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer em maio, lá na Rússia. E o Lula já deixou bem claro que provavelmente vai. Então, assim, por que eu tô falando sobre isso? Porque tem muita fake news. Primeiro, tem uma coisa que é importante dizer. Essa ligação, no dia seguinte da confusão entre o Trump e o Petro, é uma ligação estratégica. É uma demonstração de força de um dos players que estão envolvidos aí nessa nova ordem mundial que é a Rússia. E essa ligação é feita com o Brasil. Isso já desfaz várias fake news que ficam se ventilando aí de que o Brasil e a Rússia não estão bem. Estão. E isso reforça a relação dos dois. Porque é uma ligação que mostra o seguinte, olha, nós estamos juntos. A Rússia é uma importante parceira do Brasil aqui na América Latina. É uma grande parceira também para a América Latina como um todo. Porque a gente está falando muito da China, mas a Rússia tem muito negócio na América Latina, tá? Venezuela, Bolívia, Cuba. Então é ficar de olho aí, porque provavelmente as relações entre Brasil, China e Rússia vão se estreitar mais e mais e mais ainda. E não caia em fake news sobre questões internacionais. Galera, eu considero a deportação em massa dos imigrantes dos Estados Unidos um tiro no pé do presidente Donald Trump. A gente sabe que americano não gosta de trabalhar em fábricas. Presta atenção o que pode acontecer, ou seja, já está acontecendo nas empresas que tiveram que demitir centenas de trabalhadores, principalmente imigrantes. Fica ligado aí nas análises desse cara aí que eu vou colocar. Vou rodar o vídeo dele aqui. O que o Pepe Escobar está falando faz todo sentido. Principalmente porque o Trump, nesse momento, ele quer resolver dois problemas de uma vez só. Ele quer abrir duas frentes de batalha, que são totalmente contraditórias. Ele quer convidar empresas para produzirem nos Estados Unidos, mas quer ao mesmo tempo mandar a mão de obra dos Estados Unidos embora. Porque sim, a mão de obra que vai trabalhar nas empresas que ele está convidando para os Estados Unidos é a mão de obra imigrante. O povo estadunidense não sabe mais fazer serviço manual. O povo estadunidense acostumou com certas regalias que vai levar um tempo para ele realmente retomar essa capacidade de fazer essas atividades. Agora imaginem, uma empresa que o serviço de imigração do Trump atacou, ela perdeu 190 funcionários. Parece que ficaram 10
De 200 funcionários ficaram 10. Essa empresa acabou. Ah, é só contratar de novo? Não, gente. Uma empresa com 190 funcionários, que perdeu 190 funcionários, ela vai ter que treinar 190 pessoas. Ela não vai ter capital para treinar 190 pessoas e colocar a roda funcionando novamente. Agora, espalha isso para todas as empresas dos Estados Unidos que trabalham com imigrantes. Então, a forma como ele está lidando com a situação, de uma vez só, vai tirar a produtividade dos Estados Unidos. Então não é hora para ter medo dos Estados Unidos tentando virar império. É hora para aproveitar que os Estados Unidos vão sabotar a própria produção interna com a expulsão dos trabalhadores que estão nos Estados Unidos e tomar dos Estados Unidos determinadas atividades que eles têm, por exemplo, o monopólio mundial. Então está na hora de todos os países focarem. Olha, Estados Unidos, eles estão trabalhando agora para destruir a indústria interna. E quem vai ser a força contra o Trump nesse momento? Obviamente os donos das indústrias agora estão desesperados com o Trump, porque, olha, tudo bem, o Facebook, você está com o Elon Musk aí, a Meta e tal, mas e o resto? O resto ele está fechando. Então isso é o que vai causar aí a maior oportunidade para os Estados Unidos serem substituídos nessa... Minha opinião sobre isso é o fim do imperialismo estadunidense. Os outros países vão se aliar, assim como a França já está se aliando à Alemanha contra os Estados Unidos. América Latina, ou seja, o Brasil se aliando ao México e a outros países da América Latina. Tá ok? Ó, curte, comenta e compartilha. Estados Unidos vai cair. Tamo junto. Ah, será que o preço do café vai baixar aqui no Brasil? Trump resolveu brigar com a Colômbia e está ameaçando colocar 25% de tarifas em todos os produtos que a Colômbia exporta para os Estados Unidos. Os principais produtos são petróleo, café e flores ornamentais. Quem nunca deu uma rosa colombiana para sua amada? Se esse café da Colômbia que não for para os Estados Unidos vir para o Brasil, pode ser que dê uma baixada no preço aqui. Difícil de afirmar isso agora, é tudo muito recente. De cara, assim, se isso for imposto, o preço do café e das flores na Colômbia vai cair, porque vai ter uma abundância lá. Se por acaso realmente ele mantiver essa tarifa e os americanos quiserem continuar comprando café porque gostam do café colombiano e das flores colombianas, e eles quiserem continuar comprando, o que vai acontecer? Vai ficar tudo mais caro. Porque quem paga a tarifa de importação, como a gente aprendeu aqui quando o governo taxou as buzinas da Shein, quem paga é quem compra. Então quem vai pagar essas tarifas lá são os consumidores americanos. A gente vai gerar inflação, vai gerar estresse, igual gerou estresse aqui no Brasil. Observar o que vai acontecer, mas seria bom, hein? O precinho do café aqui no Brasil, cafezinho colombiano de ótima qualidade, vir aqui pro Brasil e baratear o cafezinho nosso, hein? Seria uma boa, hein? Deixa eu ver se eu entendi esse babado. O que se sabe da suposta participação de Michele Bolsonaro na tentativa de golpe? A ex-primeira-dama é citada no primeiro depoimento do Mauro Cid à Polícia Federal, que detalha a participação de políticos e militares na tentativa de golpe. Segundo o Mauro Cid, a Michele aqui, junto com Eduardo Bolsonaro, faziam parte da ala mais radical do golpe. Aquela ala que queria matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Final dos tempos, né, gente? A mulher vive nas igrejas, vive no meio dos evangélicos, pregando o evangelho, orando, né? E estava numa ala que queria matar o presidente eleito, tá? Então, assim, essa daqui, neta de traficante, né? Filha de mulher envolvida com falsificação, a gente não pode esperar muito, né? Agora é a deusa da extrema-direita, né? Porque se veste igual a dama das trevas, né? E o Bolsonaro anunciou ela como candidata a presidente. Quem vão gostar são os criminosos e os penitenciários e as facções vão lá adorar. Com o histórico familiar dela vão lá adorar. Com essa história de querer matar o presidente eleito, como é que pode, né, gente? Por isso que eu digo, não adianta decorar a Bíblia, não adianta fazer teatro, não adianta. O que está no interior, Deus conhece. E uma mulher dessa, que vai para a igreja, está na ala mais radical do golpe que queria matar a Lula, Alckmin e Xandão, você vê como está a cabeça de alguns evangélicos, né? Apocalipse, now.